Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sei que quase todos nós conhecemos a história do profeta Jonas, que foi lançado ao mar e engolido por um peixe gigante por ter desobedecido às ordens do Senhor e não ter ido pregar em uma cidade idólatra chamada Nínive. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, mas sobre uma outra visão, a visão de Jonas. Nós vamos entender o porquê dele não ter ido para aquela cidade e comparar a postura dele com a nossa postura nos dias de hoje, tá certo? E antes de começarmos a mensagem, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite eu tenho feito uma oração de fé, uma oração poderosa e junto nós temos formado uma grande corrente de oração. Então eu conto com você, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje e eu quero ler para você o que está escrito em Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu acredito que quando Deus chamou Jonas para ir imediatamente a Nínive e pregar contra aquela cidade, ele deve ter pensado assim: de jeito nenhum que eu vou pregar para esse povo é mau, esse povo é inimigo do povo de Israel e eles têm que pagar por tudo que eles têm feito de mal. E se formos analisar, Jonas estava certo se ele pensou assim. É porque os ninivitas realmente eram pessoas muito cruéis, eles eram conhecidos pela sua maldade, sua selvageria, e quando eles conquistavam uma nação, por exemplo, muitas vezes eles torturavam seus prisioneiros antes de matá-los, e eles eram conhecidos por queimar crianças vivas. Olha isso, irmãos. Então você imagina ser chamado por Deus, você que era de um povo inimigo, que era o povo de Israel, você chegar lá e falar que todos eles seriam destruídos se eles não se arrependessem. Em primeiro lugar, eu vejo que Jonas deve ter ficado com medo, obviamente, medo das pessoas matarem ele. Afinal, muitos profetas no Antigo Testamento foram mortos, foram torturados. Então Jonas com certeza era um ser humano e ele sabia do risco que estava correndo. E uma das razões que Jonas não quis obedecer ao Senhor de pregar naquele lugar é porque a Assíria, naquela época, era inimiga mortal de Israel. E Jonas, como era um israelita, ele achou que se ele não fosse pregar para os ninivitas, Deus com certeza os castigaria. E isso resultaria em um inimigo a menos para Israel se preocupar. E vamos ser sinceros, irmãos, diante de tanta idolatria e maldade daquele povo, o que você faria no lugar de Jonas? Você iria até aquela cidade ou você fugiria? Como nós sabemos, Jonas fugiu, mas depois ele acabou se arrependendo da sua escolha e ele foi finalmente pregar para aquele povo. E sabe o que aconteceu? Isso resultou nos maiores despertamentos espirituais da história da Bíblia. E Jonas até hoje é conhecido como o maior missionário, o maior pregador de sucesso de todos os tempos. E vamos ver o que realmente aconteceu. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. E Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha isso, irmãos, que tremendo, né? Todos se arrependeram, todos jejuaram, todos clamaram pela misericórdia de Deus. Então o Senhor cancelou aquele decreto de morte, de destruição, e Deus não destruiu aquela cidade. E só para você ter noção, a Síria naquela época era uma superpotência, tendo dominado o mundo por 200 anos. E para você ter ideia do tamanho daquela cidade, eles acreditam que tinha uma média de 1 milhão de pessoas naquele lugar. Alguns estudiosos dizem que aquela cidade se arrependeu completamente porque algumas pessoas viram Jonas sendo lançado fora pelo peixe. E aquilo foi um testemunho incrível, foi um testemunho aterrorizante e aquilo fez com que as pessoas ficassem com medo do poder de Deus. Mas a verdade é que Deus usou Jonas para trazer um reavivamento naquele lugar,
um lugar que era tomado por idolatria, crueldade, orgulho, muita maldade, e aquele povo se converteu. Então, meus irmãos, se Deus fez isso com a vida de Jonas, Deus também pode te usar, pode me usar para reavivar a nossa nação, para trazer um mover sobrenatural. Sabe, por mais que o Brasil seja considerado o país com o maior número de cristãos do mundo, nós sabemos que a nossa nação também está tomada pelos pecados da corrupção, da maldade, da impunidade, do ódio, da idolatria. E talvez você olhe para tudo isso e você pense: ah, mas isso não é problema meu. O Brasil não tem conserto mais, o Brasil não tem jeito. Eu vou cuidar da minha vida e pronto, acabou. Mas não é isso que Deus espera de nós, irmãos. Assim como Deus fez com Jonas, hoje Deus me chama, Deus chama você, sair da zona de conforto e falarmos do amor de Deus para as pessoas, pregarmos o evangelho para as pessoas que estão à nossa volta, sem vergonha, sabe, sem medo do que as pessoas vão pensar. Nós precisamos simplesmente anunciar a mensagem do evangelho e Deus se encarrega disso. É o Espírito Santo quem vai convencer as pessoas à nossa volta. Nós não precisamos salvar ninguém, porque o Salvador do mundo é Jesus. E nós simplesmente pregamos e o Espírito Santo é quem faz a obra. Amém? E eu quis trazer essa mensagem porque eu sei que muitas pessoas têm fugido de Deus, muitas pessoas têm andado em desobediência, mas essa não é a melhor decisão que nós devemos tomar na nossa vida. Por mais que seja difícil carregar a cruz, por mais que seja difícil avisar, falar para as pessoas que nós temos um Deus no qual nós cremos, um Deus que vai nos salvar por meio de Jesus, por mais que isso seja uma mensagem ultrapassada nos dias de hoje, essa mensagem é a verdade, e a verdade liberta. Por mais que um dia você chega para o seu amigo e você fala que ele precisa abandonar os seus maus caminhos, senão ele vai sofrer as consequências, senão ele não vai ser salvo, por mais que isso seja difícil, você está falando a verdade e o Espírito Santo, ele só trabalha com a verdade. Então que você não seja como Jonas, que precisou ficar dentro daquele peixe por 3 dias e 3 noites, naquela escuridão, naquele sofrimento, para depois se arrepender. Que a gente não seja assim, irmãos, que a gente venha ter um coração quebrantado, disposto a obedecer ao Senhor, tá bom? É lógico que não vai ser fácil, o inimigo vai se levantar, o inimigo não vai querer que você faça a obra do Senhor, mas se você simplesmente decidir obedecer a Deus, Deus ele vai te capacitar. E você será apenas um instrumento nas mãos do Senhor, tá bom? Eu quero ler só mais uma passagem para a gente encerrar, que está lá em Lucas capítulo 4, o versículo 18 e o 19. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Meus irmãos, a boa notícia é que nós podemos pregar e devemos pregar uma boa notícia, ou seja, o Evangelho, que traz uma mensagem de salvação, porque quando Jesus veio a essa terra, Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para condenar os homens, mas veio para salvar. E nós estamos no tempo da graça, ou seja, é tempo das pessoas se arrependerem, porque é tempo de Deus derramar do teu amor, do seu perdão, e isso precisa ser feito com urgência. Assim como Deus disse a Jonas, tem que ser algo que não dá para esperar, porque a condenação virá sobre todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus como Salvador. E o meu desejo, a minha oração, é que o Senhor nos use nessa geração, que Deus nos use no meio da nossa família, dos nossos amigos, para a gente demonstrar, em primeiro lugar, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho de vida, que Jesus é bom, que Jesus perdoa, que Jesus salva, e depois também com as nossas palavras. As duas coisas têm que andar junto, o nosso testemunho e a mensagem que a gente carrega. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e também se inscreva no meu canal. Deus abençoe.